Debaixo de Centralia existe um fogo que nunca dorme. Há mais de 60 anos, uma chama invisível continua queimando sem parar, sem descanso, sem piedade. E o mais assustador de tudo, ninguém conseguiu apagá-la. Hoje, quem passa por Centralia vê apenas silêncio. Ruas vazias, trechos de asfalto rachado, vegetação tomando conta de espaços onde antes existiam casas, quintais e vidas inteiras. Mas esse silêncio engana. Sob o chão, alguma coisa continua viva. Em certos pontos, a terra solta fumaça. Em outros, o solo parece quente demais para um lugar abandonado. É como se o próprio planeta respirasse. Mas nem sempre foi assim. Durante boa parte do século XX, Centralia era uma pequena cidade mineradora cheia de movimento. Famílias trabalhavam duro, crianças corriam pelas ruas, igrejas reuniam moradores aos domingos. O comércio local mantinha o centro vivo. Debaixo daquela cidade havia riqueza. Uma imensa reserva de carvão antracito, um combustível valioso que sustentava a economia da região. Durante anos, foi esse carvão que colocou comida na mesa de muitas famílias. Ninguém imaginava que justamente essa riqueza enterrada seria a Quase ninguém percebeu o tamanho do problema. Não houve explosões, não houve labaredas gigantes saindo do chão. O incêndio caminhava em silêncio, no escuro, debaixo da cidade, debaixo das casas, debaixo das ruas, debaixo das escolas. Lentamente, ele começou a percorrer quilômetros de galerias subterrâneas antigas, interligadas e cheias de combustível. As primeiras tentativas de controle começaram cedo. Escavaram, abriram valas, tentaram isolar o fogo. Mas como apagar algo que ninguém conseguia enxergar por inteiro? Era como tentar prender fumaça com as mãos. Enquanto a cidade seguia sua rotina, o perigo crescia embaixo dos pés de todos. Com o passar dos anos, vieram os sinais. O chão começou a esquentar. Rachaduras apareceram no asfalto. Delas saía fumaça. No inverno, a cena parecia impossível. Enquanto a neve cobria tudo ao redor, alguns pontos permaneciam quentes, sem gelo, sem frio. Como se o inverno não pudesse tocar aquele solo. Depois vieram os cheiros estranhos. E logo os gases tóxicos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Agora já não era apenas um incêndio subterrâneo. Era uma ameaça direta à vida. Mesmo assim, muitos moradores... Em 1981, o medo virou terror. Um garoto chamado Todd Domboski caminhava normalmente pelo quintal de casa. Era um dia comum. Até que, de repente, o chão cedeu. Uma cratera se abriu sob seus pés. Ele caiu. Por alguns segundos, parecia que a terra iria engoli-lo vivo. Só sobreviveu porque conseguiu se agarrar a uma raiz e foi puxado para fora a tempo. Do buraco saía vapor quente, e medições detectaram níveis perigosos de monóxido de carbono. Naquele instante, tudo mudou. Agora ninguém podia fingir que o perigo era distante. A cidade inteira entendeu uma verdade assustadora. O solo já não era seguro. Depois daquele dia, o destino de Centralia praticamente foi selado. O governo iniciou programas de realocação. Casas começaram a ser compradas. Famílias partiram. Algumas em silêncio, outras chorando, outras sem acreditar no que estava acontecendo. Mas afinal, por que ninguém conseguiu apagar esse fogo? O segredo está no subsolo. Debaixo de Centralia existe uma imensa rede de carvão, quilômetros de combustível natural.
Quando o incêndio entrou nessas galerias, encontrou praticamente alimentos sem fim. Ele não queima madeira, não queima casas, ele queima a própria terra. E enquanto houver carvão, haverá fogo. Apagar esse incêndio exigiria localizar toda a sua extensão, bloquear o oxigênio, interromper o calor e remover o combustível. Tudo isso dentro de um labirinto subterrâneo profundo, antigo e instável. Na prática, o fogo venceu porque encontrou o esconderijo perfeito. Hoje, caminhar por Centralia é caminhar entre dois tempos. O passado ainda aparece em trechos de ruas, placas antigas e pequenos vestígios de uma cidade que um dia teve vida. Mas o presente é dominado pelo vazio, pelo silêncio, pela ausência e, em alguns pontos, ainda pela fumaça. Especialistas acreditam que esse incêndio ainda pode durar muitas... Fonte oficial do governo da Pensilvânia com histórico do incêndio, cronologia e alertas de segurança. Pennsylvania DEP, Frequently Asked Questions. Reúne respostas técnicas sobre origem do fogo, riscos ambientais e impactos na cidade. National Geographic, Centralia Mine Fire, at 50, still burns with meaning. Reportagem com contexto histórico, imagens e referência ao caso de Todd Domboski. Wikipedia, Centralia Mine Fire. Panorama geral com datas, extensão estimada do incêndio e histórico do abandono da cidade.